Olá, meus queridos, prazer, estamos de volta aqui para falar um pouquinho a respeito da personalidade maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo nessa série Imite a Jesus Cristo. Imite a Jesus Cristo. Nós já consideramos no vídeo anterior dessa série que Jesus, mesmo tendo toda a sabedoria, mesmo vindo dos céus como uma pessoa perfeita e superior a todos nós, ele não era uma pessoa super crítica, mas antes ele estava com todos, cobradores, aqueles que eram desprezados pelos outros, que eram tratados com preconceito. Jesus tomava refeições com cobradores de impostos, prostitutas, com os que eram chamados pecadores, por aqueles que se consideravam melhor que os outros, como os fariseus, os escribas, os saduceus. Por que eles eram chamados pecadores, se todos sabiam que eram pecadores herdando o pecado de Adão? Quando eles usavam, os judeus usavam essa expressão, é uma pecadora ou é um pecador, esses que eram considerados assim eram aqueles que não cumpriam totalmente a lei mosaica, a lei dada a Moisés. Então, os que talvez não obedeciam com toda aquela perfeição que os judeus mais intelectuais, os líderes religiosos, como os fariseus, sacerdotes, como os escribas, os instrutores da lei e os saduceus, eles julgavam as pessoas como pecadores e chamavam-os de povo da terra, povo amaldiçoado, porque não conheciam a lei como eles julgavam conhecer. Além da lei, eles também escreviam os seus próprios preceitos da lei, que eram chamados de regras orais, que depois veio a ser conhecido também como Talmud, onde eles faziam vários acréscimos à lei, explicando detalhes segundo a observação deles, colocando suas regras e julgando as pessoas baseado nessas regras. Por isso, quem não vivia à altura de tudo aquilo que eles mesmos diziam, eram chamados de pecadores. Jesus condenou isso. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus disse que eles se assentavam no trono de Moisés, no assento de Moisés, e julgavam as pessoas. Mas eles mesmos não estavam dispostos a mover um dedinho para cumprir aquilo mesmo que eles cobravam dos outros. Por fora, pareciam ser puros, limpos e santos, mas por dentro estavam cheios de inveja, de iniquidade no coração, de maldade no coração. Bem diferente de Jesus, totalmente diferente de Jesus. Jesus era tão humilde, tão brando, que ele convidava as pessoas a vir até ele. Nós já lemos esse texto aqui na série, Mateus 11, 29, onde ele diz: venham e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. Quão diferente dos fariseus, dos líderes religiosos lá da época. Até mesmo as crianças, como nós já citamos aqui, na parte que fala que Jesus era acessível, até as criancinhas vinham até Jesus e se sentiam à vontade com ele. Ele dizia: deixem vir a mim as criancinhas. Está lá em Mateus 19, do 13 ao 15. Jesus era tão acessível que até as crianças se sentiam à vontade na presença dele. Todos, na verdade, se sentiam. E ele levava em consideração as limitações das pessoas. Em João 16, 12, enquanto Jesus dava as últimas instruções para os seus discípulos, ele queria falar muita coisa para eles. Imagina, a ansiedade de Jesus, sabendo que ele ia morrer em breve, de dar as últimas instruções. Ele queria passar o máximo de instruções, de orientações para eles. E tanto é que no Evangelho de João, capítulo 13 até o capítulo 17, todinho, é Jesus junto com seus discípulos nos últimos momentos dele, antes dele morrer, de ser preso e morrer. Mas no 16, 12 ele diz: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. Então Jesus entendia que eles, por mais ansiosos e sedentos que tinham talvez de conhecimento, não tinham capacidade de absorver tudo que Jesus tinha para passar, ou tanta coisa. Então Jesus media, dosava o quanto ele podia passar na medida certa, no momento certo. Então nós, imitando a Jesus, também devemos levar em consideração o nível de desenvolvimento de cada pessoa. Cada um desenvolve-se intelectualmente, emocionalmente ou fisicamente na sua medida. Então, por exemplo, professores que são bons professores, bons mestres, que levam isso em consideração,
não nivela, né, a turma toda, talvez pelo nível mais alto ou mediano, mas leva em consideração que cada aluno tem a sua capacidade. Tem os alunos que são mais lentinhos no raciocínio. Não é porque alguns usam termos pejorativos, né, chamam de burro, de retardado, mas isso não ajuda a criança a desenvolver. Mas se o professor levar em consideração a capacidade de cada um e tentar ajudá-lo a se desenvolver na sua medida, quão gratificante vai ser, tanto para o professor quanto para o aluno e para os pais, não é? Não concorda? Da mesma forma, aqueles que pastoreiam as igrejas, né, ao rebanho, os pais que cuidam dos filhos, devem entender que cada filho tem um nível de desenvolvimento diferente do outro. Tem um que é mais rápido, mais ágil, talvez raciocina rápido, o outro talvez seja mais lento. Então, assim como Jesus tinha lá os seus 12 apóstolos, né, cada um tinha uma personalidade totalmente diferente, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, quem lê os evangelhos vai ver que era afoito, apavorado, né? Agia por impulso, enquanto que outros talvez fossem um pouco mais tranquilos. Alguns quase nem falavam, né? A gente quase não vê eles falando em lugar nenhum. Mas cada um tinha a sua personalidade que Jesus considerava e se agradava com certeza e levava em consideração. E a gente vê isso aqui nesse relato, como ele tinha consideração pelos seus discípulos. Quando Jesus via os doentes, aqueles que estavam necessitados, né, que eram torturados pelas regras, pela discriminação, pelo julgo romano que cobrava impostos elevados, Jesus sentia isso. Em Mateus capítulo 9, veja por favor na sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 36, olha só o que o nosso Senhor sentia. Mateus 9, vamos ler do versículo 35 em diante para você ver aqui o contexto. E Jesus começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Perceba agora esse detalhe. Vendo as multidões, sentia pena delas, ou sentia compaixão por elas. Esse sentir compaixão é diferente de um simples sentimento de dó. Tenho pena deles. Não. O sentir compaixão aqui, o termo utilizado, envolve sentir uma pena da pessoa e querer tomar a iniciativa de aliviar aquele sofrimento, aquela dor, ou ajudar de alguma forma. O sentido da compaixão aqui é esse. Então, quando Jesus via as pessoas, ele não só sentia, tadinhos, e ir embora. Não. Ele sentia a pena delas, mas ele queria ir lá tomar a iniciativa para aliviar aquele sofrimento. É essa compaixão que Jesus sentia. Então, o relato diz, vendo as multidões, sentia a pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. Ele disse aos seus discípulos, olha só como ele tomou ação, a colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus queria que essas pessoas fossem ajudadas, fossem pastoreadas, cuidadas, aliviadas do seu sofrimento. Essa é a compaixão que Jesus sentia e essa deve ser a nossa também. O que tiver ao nosso alcance para poder ajudar as pessoas. Ela carece de informação, de conhecimento, na medida dela. Se nós pudermos ajudar, nós devemos ajudar essas pessoas imitando o exemplo de Jesus. Se for em questões financeiras, as nossas habilidades, o que nós pudermos fazer para tentar ajudar as pessoas a aliviar seus sofrimentos, claro que nós não vamos conseguir, salvar o mundo de alguma forma, mas o quanto nós pudermos fazer, ou dar de nós, sermos abnegados, imitando o nosso Senhor, com certeza vai ser muito agradável ao nosso Pai Celestial, vai ser gratificante para nós. Em Atos 20, 35 diz, há mais felicidade em dar do que em receber. E para aquela pessoa que vai estar recebendo também a ajuda, com certeza vai ser bem-vindo. Então, esses são alguns detalhes, que gostaríamos de considerar aqui brevemente, mais uma parte da personalidade maravilhosa, atraente do nosso Senhor Jesus Cristo, o maior homem que já viveu aqui na Terra. Até os nossos próximos vídeos. Não deixe de assistir os outros da série, o link com a playlist vai estar aqui na descrição e nos comentários. Até os próximos vídeos então, até lá.